Amém. Uma coisa que me encanta é essa diversidade da igreja. Como a igreja consegue reunir pessoas tão diferentes. Os discípulos de Jesus, os 12, eram bem diferentes. Em outras circunstâncias, talvez não andassem juntos. Você vê lá um publicano, Mateus, e um Simão Zelote, um revolucionário. Numa outra circunstância, um acabava com o outro. Eram inimigos ferrenhos. Mas quando Jesus chama os dois, vão trabalhar juntos. Quando manda dois, manda os dois juntos. Você vê a diversidade da igreja, né? Isso me encanta, essa beleza. Você vê o Anderson aqui, se você perguntar se ele é do mundo, ele é. Ele mora no planeta. E quando a trombeta tocar, ele vai subir de Rastafari e tudo. E você vê esse moço é bom crente, crente dos bons. Se você entrou aqui e ficou achando que ele era do mundo, ele mora no planeta. A diversidade vê o Joel ali, que toca só hino do Inário, e gosta do hino do Inário, na pauta, né? A igreja acomoda todo mundo, e todas as coisas são bonitas, né? Você vê o seu Aloísio ali, é um pouco mais velho que eu, é do tempo que a igreja só cantava com Inário e com fole, né? Aquele órgão. E aí vê o Jason tocando guitarra aqui, o Elinho. Essa é a beleza da igreja, essa unidade na diversidade. O céu é assim. O céu é lugar de muita gente diferente, né? Vai chegar no céu, vai ser lugar de susto, né? Você é uma pessoa que você nunca achou que fosse estar lá. E você aqui? O que você fez para entrar aqui? O mesmo que você. Eu criei em Jesus. Que não sou eu que faço por onde, né? É Ele que já fez. E essa beleza da igreja. Hoje eu queria falar um pouco sobre essa diversidade e sobre a história humana, sobre a genealogia de Jesus especificamente. Há um tempo atrás, alguém deixou na minha mesa um folheto. Eu entrei para trabalhar lá na Sociedade Bíblica e tinha um folheto também. Alguém deixou para eu ver. E era uma história interessante, né? De uma tribo que só comia o meio do peixe. Era uma tradição. Ninguém comia a parte da frente nem de trás, só o meio e um pedacinho pequeno. Podia ser do tamanho que fosse o peixe. Eles mediam um palmo, cortavam aquela porção do peixe. Um peixe menor ou grande. Era uma tradição. E aí o pessoal foi pesquisar por que essa tradição, né? Por que joga fora o resto, só come aquele pedaço. E foram ver nos escritos da história do fundador, primeiro homem daquela tribo, aí nos desenhos, nas pedras, nas telhas, alguma coisa, algum registro histórico. E descobriram que o primeiro homem daquela tribo só tinha uma panela pequena para fazer o peixe. Então ele tinha que cortar para caber. É só isso. Os filhos foram vendo, os outros foram olhando, foram vendo, não, aqui a gente só come essa parte do peixe, tem que ser um palmo. Esse condicionamento virou tradição, virou uma lei. A nossa vida é muito feita disso. Você vê as teorias do comportamento humano, várias teorias apresentaram. Teoria, o nome já diz, é teoria, mas elas permanecem até que surge uma outra teoria que a derrube, que tenha um melhor fundamento, e enquanto ela perdurar, ela for a melhor explicação, e durante a permanência, se durar muito tempo, vira uma escola do pensamento. E muitos já tentaram falar sobre o comportamento humano. Por exemplo, Freud, ele acha que o comportamento humano é fruto, tem aqui psicólogo, reverendo psicólogo, tem gente aqui da psicologia, é fruto da célula máter, da família. Ele é fruto daquela família, do jeito que foi criado, a influência toda dele, ele chega até a falar de sonhos, mas a influência está ali. Por exemplo, alguém que foi criado numa casa, em que a mulher é aquela mulher valente, brava, que toma iniciativa em tudo, aquele cangaceiro de saia, sabe? E casa com um homem pequenininho, franzindo, resfriadinho, agasalhadozinho, frágil. As meninas têm tudo para ser valente naquela casa, segundo Freud, e os meninos serão frágeis, vão copiar o pai.
Você vê a teologia, a teoria dos marxistas, né? Que o Karl Marx, o homem é produto do meio, é do jeito que ele vive. Essa teoria comportamental dos sociólogos, você pode tirar uma pessoa da favela, mas não tira a favela da pessoa. É aquela coisa do eterno família busca pé. Pode mudar de vida, mas não muda quem você é. E aí fica aquela coisa, um determinismo. E eu conheço muita gente que mora na cobertura de Ipanema e vive metido com drogas e assaltos e outras coisas, enquanto gente que foi criada numas favelas mais violentas do Rio de Janeiro são professores, são advogados, são pastores, gente de bem. Também as religiões tentaram explicar, né? Nem os espíritas, com karma. Isso é o karma. O judaísmo também acreditava em karma. João, capítulo 9, Jesus encontra um cego de nascença. A primeira pergunta que os discípulos fazem é: quem pecou para que ele nascesse cego? Ele pecou na outra vida, e nessa vida ele veio cego? Ou os seus pais pecaram tanto que tiveram que ter um filho cego para expurgar, para pagar o karma? Jesus fala: nenhuma coisa nem outra, isso não existe. Ele só nasceu cego, e vai se manifestar nele as obras de Deus. E faz lodo, passa nos olhos do homem, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E outras teorias também, essa coisa de pagar karma, história passada, ou então a revolta, o condicionamento. Pavlov, o russo, que criou a teoria do condicionamento, ele fazia experiências com ratinhos. Faz o rato andar num labirinto, e o rato só anda naquele labirinto, e para a comida está ali, se ele entra em um lugar errado, leva choque, e ele só vai andando ali. O dia que tira todo o obstáculo, o ratinho só vai andar naquele, já condicionou a andar só naquele circuito, porque ele já sabe que a comida está ali na primeira, esquerda, segunda, direita, e vai direita, esquerda, se entrar para que é choque, o condicionamento. Isso acontece com humanos. Pais e filhos, às vezes em atrito, dois irmãos, filho do mesmo pai e da mesma mãe. E aí o pai diz para um: você nunca vai ser ninguém, você é desajeitado, seu irmão vai ser doutor. Já começa essa comparação, dentro de casa. Isso vai criando um condicionamento. A pessoa vai acreditando nisso, acreditando que nunca vai ser ninguém, porque a referência dele, a palavra que ele mais queria ouvir de incentivo, disse isso. Aí criou essa história que os espíritas chamam de karma. Agora esse determinismo, nunca vai ser ninguém, mas o outro vai ser doutor. Isso vai limitando a vida, limitando os sonhos, vai condicionando a pessoa a viver uma vida de derrotas. E às vezes ele não aguenta tanta pressão, e quanto mais pressão ele espirra. Se apertar muito, espirra. Aí vai para longe, entra em caminhos alternativos, ruins, para fugir da vida. E quando a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é morrer, ele tem medo de morrer, ele quer viver, ele faz tudo para viver. Mas quando a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é viver, ele tem medo de viver, ele quer morrer. Você vê, os suicidas, eles dão cabo da vida porque eles querem acabar com a dor. O objetivo deles era acabar com a dor, era buscar o alívio, e a vida foi junto, porque não aguentaram pressões internas e externas. As teorias do comportamento humano ficam por aí. Mas, como eu disse no início, uma teoria permanece até que uma outra verdade, uma outra explicação seja superior e faça mais sentido. E uma pessoa só deixa de acreditar numa escola de uma teoria quando ele tem contato com alguma coisa que é muito mais óbvio, que faz mais sentido, alguma coisa que é superior. Por isso eu escolhi para ler a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, vamos ver do verso 1 ao verso 17. Assim como estamos sentados, eu quero fazer essa leitura. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Diz assim o texto: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar.
Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque. Sadoque gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Até aqui, Deus nos abençoe com a leitura desse lindo texto. Amém? Uma outra teoria, dessas que eu estava falando, é a teoria de grupos religiosos, até ditos protestantes. Grupos religiosos, ditos evangélicos protestantes, e um grupo que criou a teoria da maldição hereditária. A pessoa é hoje aquilo que os seus antepassados foram. Então, se o seu antepassado foi lá um pai de santo, que fez um pacto com Satanás e jurou por todas as gerações, então, coitado de você, você está em dívida com seu tronco genealógico. O sangue já está envenenado e você vai ter que pagar aquele pacto, a não ser que você descubra o meio para quebrar as maldições. Aí, nesse campo religioso, a palhaçada, a loucura brota. Tem gente que vai procurar despachos e mandingas para aquietar os exus e os orixás daquela maldição. Outros vão procurar campanhas evangelísticas e jejuns e sacrifícios para quebrar aquela maldição hereditária. E aí uma gripe que pega, já sei o que é aquela maldição. A vida vira uma maldição, porque a pessoa acha que tudo é aquela maldição. Esse texto da genealogia de Jesus, para você ter uma ideia, se tem alguém que tem parentes complicados, esse alguém é Jesus. E para Mateus, como bom judeu, Mateus é um judeu dos discípulos, era até publicano, Levi, de tão que era judeu de raiz, e tinha que ser, os romanos contratavam para publicanos, quem era judeu de raiz, que conhecia as tradições e que aos 12 anos já sabia de cor todos os profetas e tinha que ler publicamente, esse é o Mateus. E ele faz alguma coisa que só ele faz. As genealogias são comprovadas quando as 7 do marido e as 7 da esposa não são quebradas. Aí dá 14. E aí, em 3 vezes, significa que aquela genealogia foi, de fato, assim, aqueles, de fato, eram parentes. Por isso, ele encerra a genealogia dizendo, de Adão até Abraão, 14, de Abraão até o exílio, 14, e do exílio até Jesus, 14. 7 de cada lado, deu certinho, sem quebrar. Essa genealogia, ela está corretíssima. Então, todo mundo que está citado aqui foi realmente parente de Jesus. Agora, você vê aí, Judá e Tamar. Se maldição hereditária pegasse, aqui a coisa já ficava complicada. Judá e Tamar geraram Pérez, ou Perez, que termina com Z, depende da sua pronúncia. Perez. Que casalzinho romântico, Judá e Tamar. A não ser que você saiba que Judá e Tamar eram o sogro e a nora. A nora fica viúva do filho de Judá, o filho de Judá era mau. Lá em Gênesis, o entra e sai da Bíblia num versículo. Diz assim, Judá gerou seu primeiro filho, chamado era tão mau que Deus o matou. Pronto, acabou a história do E aí a Tamar fica viúva.
e ela quer ter filhos. Onã seria o próximo irmão, e ele não consegue engravidá-la, ele não quer engravidá-la, por isso que nasce aquela patologia chamada onanismo, vem daí, o Onã não quer engravidar a moça, e ela vai, o sogro viaja, Judá viaja para negociar lá a lã das suas ovelhas, ela conhecendo o sogro que tinha, que era um camarada safado, ela se veste de prostituta e vai na cidade que ele está. E aí lá, à noite, sabe que ele está procurando prostituta longe de casa, a esposa não está vendo, os filhos não estão vendo, ela já conhecendo o sogro, ela se deita com ele, toda coberta, de roupa de prostituta. Acaba engravidando. E ele fala, não, no outro dia eu volto para te pagar, porque eu tenho que vender a lã. Aí, ela falou, então me deixa aí uma garantia que você vai voltar, né? O bordão, o cordão seu. Claro. No outro dia ele volta, ela não está lá. Ele procura naquela prostituta de ontem, os moradores, não, aqui não tem prostituta, não. Não, tinha, ela me encontrou na praça e me levou. Não, aqui não. Ela volta para casa, grávida. Ela é viúva. Quando a barriga cresce, os vizinhos vão dizer para o Judá, Judá, a tua nora, viúva do teu filho, está grávida. E não é de nenhum dos teus filhos, porque na tradição o irmão do morto tinha que dar a genealogia à cunhada, que ficou viúva. Aí o Judá posa de santo, na minha família não, na minha família só tem gente direito. Como é que essa mulher, viúva, nenhum dos meus filhos teve nada com ela, ela é engravida. Na minha família isso não é permitido, na minha família só tem gente direito, traga ela para ser apedrejada. E todo mundo foi buscar a mulher para ser apedrejada. Ela fala, só um instantinho, eu vou para o apedrejamento, mas o pai da criança é o dono desse bordão e desse cordão, leva lá para ele. Quando ele vê as coisas dele, ele fala, não, ela é mais justa do que eu. Acabou o apedrejamento? Estava posando de moralista. Da minha casa, na minha família, só tem gente direito, isso não. Mas quando foi ver quem era o pai da criança, aí nasce Pérez, que significa amargurado. Esse nome é triste, amargurado. Tá bom, aí o Salmão casa com Raabe, é um outro casalzinho aqui. Raabe rodou muitas vezes bolsa nas esquinas de Jericó. Era Raabe, era meretriz, quando Josué derruba Jericó, salva uma prostituta que ajudou o povo colocando um lenço escarlate. É a Raabe, que teve vários homens na vida. Entra na genealogia, nem ser do sangue genealógico judaico. Ela entra. Ruth, também Ruth. Ruth casa com Boaz. Ruth é moabita. Os judeus não se davam com os moabitas. A terra de Moabe, quando Moisés pediu para passar no deserto, eles negaram água. Moisés pediu água. Moisés pediu para comprar água. No final, Moisés falou, vende água, pelo menos para as crianças, que elas estão morrendo de sede. E o Moabe diz, nem para criança. E se entrar, vai ter guerra. E aí os judeus ficaram inimigos ferrenhos dos moabitas. Sem contar que os moabitas nasceram de um incesto, que as filhas de Ló, como não tinha homem na localidade, elas embriagam o pai, e o pai bêbado, elas transam com o pai. E aí tem filhos. Aí nascem os moabitas, já nascem amaldiçoados. E vem Ruth, a moabita, entra na genealogia de Jesus. E Ruth, quando vem acompanhando a sogra, Noemi, que elas vêm de Moabe e tem fome na terra, elas voltam para Belém, porque Noemi fala, olha, perdi o marido, fiquei viúva. Vocês, minhas noras, Orfa e Ruth, perderam o marido também. 3 viúvas, voltem para casa, que vocês são novas, vão casar de novo, eu vou voltar para Belém, ver se acho algum parente. A Orfa falou, olha, é tudo que eu queria. E vai. Segue a vida dela. A Ruth fala, não, minha sogra, eu vou com a senhora. Onde a senhora pousar, eu vou pousar. Onde a senhora morrer, eu vou morrer. O teu Deus é o meu Deus. A declaração é tão bonita que até os pastores, quando fazem o casamento, colocam na boca do noivo e da noiva, um dizer para o outro, né? Onde quer que fores, eu irei também. Onde pousares, pousarei também. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. E só a morte me separará de ti. É bonito. Quem dera que nora e sogra trocassem esses elogios ainda hoje, né? Mas é Ruth e Noemi. E a Ruth chega com a Noemi em Belém, ela tem uma história toda quebrada. Moabita e viúva. Encontra o homem mais rico da cidade, Boaz. Rico e solteirão. Como é que um cara rico
ainda é solteirão. Porque se você olhar na genealogia, Boaz era filho de Raabe, da prostituta. E ninguém queria entregar a filha para casar com o filho da prostituta, porque ia ter netos de prostitutas. Então o Boaz, coitado, tinha tudo e tinha uma história quebrada. Ruth não tinha nada e tinha uma história quebrada. Deus juntou os dois e construiu uma história inteira. Nasceu Obed, nasceu Jessé, nasceu Jesus, o Cristo. Aí, Deus é especialista em histórias quebradas. Mas continuando aqui, a genealogia de Jesus, se maldição hereditária fosse verdade, pegasse, bastava um dessa parentela de Jesus, Manassés. Não vai dar tempo de eu falar de todos, né? Até porque eu sei nem aguentar muito tempo falando, mas eu pensei alguns aqui, já só tem gente que não presta, que já deu para ver, né? Manassés foi o pior rei de Israel. Ezequias, o pai dele, ficou doente, ia morrer de úlcera, ia morrer. Aí o Isaías ainda falou assim, ó, Deus mandou dizer que você vai morrer. O profeta chega e falou, ô profeta, notícia boa? Não, ruim, você vai morrer. E foi embora. O Ezequias chora, se quebranta, pede misericórdia a Deus, pede perdão de todos os pecados, faz juras de amor. O Isaías já está indo embora, está saindo da cidade, indo para a casa dele. Aí Deus fala, Isaías, volta. Eu ouvi a oração do Ezequias, ele vai viver mais 15 anos. Aí o Isaías volta, aí o Ezequias fala, eu vou morrer de quê? Não, não vai mais morrer, você vai viver mais 15 anos. O Ezequias nem acredita, Deus ouviu tua oração e mandou eu voltar. Num minuto eu ia morrer, no outro eu vou viver 15 anos, Deus teve misericórdia. Mas eu acho que teria sido melhor ele morrer, porque nesses 15 anos ele teve um filho chamado Manassés, o pior rei de Israel. Manassés se encantou com os deuses pagãos, os deuses dos povos pagãos, inclusive com um especial, Moloque. Ele achou bonito o culto de Moloque. Sabe qual era o culto de Moloque? Era uma estátua de bronze, no colo uma bacia, com óleo quente, e todo mundo tinha que colocar o primeiro filho naquela bacia. Nasceu a criança, e ele mesmo pegou os filhos grandes e colocou para dar exemplo. Manassés. Eu não queria ter um parente desse. Se maldição hereditária pega, só o Manassés já arrebentava com a genealogia. Que dizer de Salomão, que é filho de Batseba, do Davi, o rei Davi, que tinha todas as mulheres que ele queria ter. Inclusive, no Velho Testamento, adultério não era ter vários, os homens tinham várias esposas, ele tinha que dar o mesmo padrão de vida para todos. Adultério era ter a do outro, tanto que Davi é repreendido porque ele quis a mulher do Urias. E o Natã, o profeta, diz assim, Davi, eu queria te contar uma historinha. Conta, profeta, adoro historinha. Um homem tinha um rebanho, muitas ovelhas. E aí um dia ele quis dar um churrasco para os amigos, aí não quis matar nenhuma ovelha dele, tinha um vizinho que só tinha uma. Ele foi lá, buscou a ovelha do vizinho e fez o churrasco. O que esse homem merece? Davi falou, esse homem merece morrer. E o Natã, o homem é você. Davi, está aqui, na genealogia. Teve o filho Salomão, o primeiro filho morreu, aí agora o Urias também já morreu, ele já assume e tem Salomão, que é o rei. E Salomão consegue ter o filho que vai dividir o trono. O reino é dividido. Roboão e Jeroboão brigam e isso ficou dividido vários anos. Essa é a genealogia de Jesus. Pela teoria do comportamento humano, Jesus tinha tudo para não prestar. Pelas teorias religiosas e de karma, e de maldição hereditária, e de teologia comportamental, Pavlov, Freud, toda essa gente, Marx, ainda mais Jesus criado em Nazaré, que era um morro, uma favela num morro, um lugar sem água, seco, no deserto da Judéia. E aí, tanto que quando o Filipe diz para o irmão dele, achamos o Messias, de onde ele veio? De Nazaré. O cara, o que é isso, filho? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré só vinha gente que não prestava. E o cara fala sério, ele é honesto, ele fala, de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Então, pela teoria comportamental, Jesus tinha tudo para não prestar. Mas ele é Jesus. Ele não defende uma teoria. Ele representa uma verdade. Jesus é o Evangelho. As boas novas que os anjos anunciaram é que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A boa nova era Ele.
Ele é o próprio Evangelho. E quando Jesus entra na genealogia, quando Jesus entra na vida, na história da gente, ele zera o cronômetro da história. Lucas capítulo 1 conta a história que o anjo Gabriel foi avisar Maria que ela seria mãe do Salvador. Falou, você vai nascer, vai ser grávida, vai ficar grávida, vai nascer o Messias, vai nascer de você, o nome dele vai ser Emanuel, que é Deus conosco, e você vai colocar o nome dele, Jesus. Maria não ficou assim, olha, Senhor, mas tu não conheces a minha genealogia, nem a do José. Nos nossos antepassados só tem gente que não presta. Escolhe um outro veio familiar. Maria não falou isso. Versículo 38 do capítulo 1 de Lucas, ela diz apenas isso. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quiser fazer. Hoje, eu quero dizer isso para você. Não importa que tipo de família, história de vida você tenha tido. Não importa no que você acreditou até hoje. Se alguém disse que você não quer ser ninguém, você acabou acreditando nisso. Ou se você estava assustado porque algum pacto familiar foi feito e alguém botou isso na sua cabeça e você já tentou quebrar essa maldição e você vive assombrado com isso. Não interessa nada disso. A Bíblia não é uma teoria. A Bíblia é a verdade, e a Bíblia diz que quando Jesus nasce na história da gente, ele zera o cronômetro da história. Começa uma nova história, independente do que foi no passado, o passado passa, a história zera, começa uma história nova, e aí nasceu Jesus, chamado o Cristo. Hoje, eu não quero saber qual foi a sua história, mas eu quero te fazer um convite. O anjo Gabriel disse, Maria, Jesus vai nascer na sua história. Ela não ficou falando da família dela. Ela disse, eu estou aqui. Que ele nasça na minha história. E que aconteça daqui para frente tudo que o Senhor determinar. Hoje eu vim fazer um convite a você. Nessa noite de ceia, nessa noite de formatura, parabenizar quem está se formando hoje, porque superou dificuldades, superou limitações. Teve gente aqui que fez das tripas coração para se formar, superou limitações e dificuldades, e hoje está se formando. Quero parabenizar você, mas quero dizer para você também que está aqui, se você por acaso acreditou em alguma mentira dessas teorias, de que sua vida está travada em algum lugar, de que algum orixá, de algum bicho, de algum antepassado fez alguma coisa, ou que é karma, e que isso nunca vai mudar, isso é mentira. Quando Jesus entra na história da gente, ele zera o cronômetro da história, e a história é reescrita, a história começa de novo. A única coisa que você precisa fazer é, eu estou aqui, Senhor, independente do que passou, eu quero uma vida nova daqui para frente. Faça comigo o que o Senhor determinou. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor determinou para que eu vivesse nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ore comigo. Esqueça quem está ao seu lado e diga assim, Senhor, seja sincero, no silêncio do coração, ninguém precisa ouvir, só você e Deus. Diga, Senhor, eu acreditei em tantas coisas, eu já ouvi tanta coisa que eu não merecia ouvir, eu não precisava ouvir, tanta coisa me desanimando, tentando me jogar para baixo. Eu cheguei a acreditar que eu não conseguiria ser nada na vida, mas hoje a tua palavra diz que quando Jesus entra na história da gente, quando a gente deixa Jesus nascer na história da gente, o passado zera e a história recomeça do jeito certo, do jeito que tu determinaste. Ó Deus, tu sabes o que eu trago de traumas, de complexos, de memórias amargas, de dores do passado que doem até hoje. Mas a tua palavra é verdade. E eu te peço, humildemente, que tu apagues e cures as dores das memórias ruins, das memórias amargas, aquilo que me faz chorar até hoje. Eu não posso mudar o passado, mas tu podes mudar o meu futuro. Ó Deus, cura essa dor
que não me deixe me apropriar da alegria que tu tens para mim. Eu estou aqui, faze comigo aquilo que tu queres fazer, que Jesus entre na minha história, cure o meu passado, e que o passado passe para sempre. Eu quero viver uma história nova, recomeçar e viver recebendo de ti tudo aquilo que tu tens para mim. Eu te peço humildemente, no nome de Jesus, amém. Se você fizer essa oração, enquanto cantamos uma canção, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar com você e por você. Você não vai precisar me dizer nada, no silêncio da sua alma, você virá aqui tranquilamente, não fique constrangido. Se precisar, peça ajuda, alguém te acompanhe. Eu queria orar com você, para selar essa oração. Aquilo que te faz chorar, o Senhor quer curar, quer enxugar as lágrimas e deixar você livre de amarras do passado, para viver um futuro livre, rumo àquilo que Ele tem para você, o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, deixe o seu lugar e venha. Eu quero orar com você e por você. Tem uma vida nova te esperando, um novo começo, uma nova história. Deixe o passado passar. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
Eu quero fazer 2 pedidos. O primeiro é que pessoas da igreja estejam aqui ao lado dessas pessoas que vieram à frente. Dê um abraço. Você que é da igreja, fique aqui ao lado dessas pessoas que vieram para orar. Você que é membro da igreja, dê um abraço, fique ao lado. Agora você que está aí, aquela dor, aquele ressentimento que está travado desde o passado na sua vida e que quando vem a lembrança, dói e rouba a tua alegria no presente. Aquela humilhação, aquela situação do passado que ficou travado e dói até hoje. Você quer viver com isso para sempre ou você quer resolver isso hoje? O Senhor quer destravar isso na sua história hoje. É a sua chance de dizer: Senhor, destrava isso na minha vida. Eu não quero mais andar com esse peso morto na minha vida. Eu quero decolar. Eu quero ir para onde tu estás me levando. Sabe aquela dor que está guardada lá? O Senhor quer curar isso. Você tem coragem de vir aqui à frente? Não precisa dizer nada. Sua atitude de vir vai dizer: eu quero me livrar disso. Eu quero que isso acabe na minha história. Eu quero que essas cordas se cortem disso que está me ancorando ao passado. Vem aqui. Eu quero orar com você e por você. Deus está te dando essa chance. Deixe Jesus nascer na sua história. Diga como Maria: eu estou aqui, faze comigo aquilo que tu tens para mim. Eu quero a vida que vale a pena ser chamada de vida. Você quer vir? Nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja, orando, Senhor, agradecendo pela tua palavra. Palavra que é viva, atual, que é eficaz, palavra que vai nos segredos do coração, palavra que cura. Obrigado porque a tua palavra é saúde, é remédio, é milagre. Obrigado porque a tua palavra nos abençoa a todos hoje, e de uma maneira especial a estes que vieram à frente, trazendo situações pessoais, particulares. Ó Deus, tu conheces toda a história de cada um. Tu sabes todos os dias de cada um o que aconteceu desde o nascimento. Cure aquilo que tua filha e teu filho está pedindo para ser curado. Restaura. Nasce nessa história. Que hoje comece uma história nova na vida deles. Uma história diferente. Que hoje tu possas fazer aquilo que tu estás esperando para fazer há tanto tempo. Ouve a oração da atitude do teu filho e da tua filha de virem aqui à frente. Ouve e atende. E escreve uma nova história na vida dele e na vida dela. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Recebe a cura. Cante conosco. Diga: eu recebo essa cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, Unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Diga para a pessoa perto de você: Deus ouviu sua oração. Fique em paz. Obrigado, Natália. Obrigado, Anderson. A moçada que sempre traz a música certa na hora certa. Podemos sentar. Reverendo, a palavra é sua. Deus abençoe a vida do reverendo Marcos. Nós vamos participar da ceia juntos. Hoje pela manhã
Estava falando lá em Vila Jurandir, né? Alegria de estar lá, né? E a gente estava lembrando algumas coisas. Mas tem uma palavra que a gente trouxe aqui na terça-feira,